Esse outro vídeo que eu vou gravar, ele tem um porquê, tá? É porque a gente, ao desenhar, a gente viu que nos interessa fazer da folha uma espécie de uma janela para o mundo, assim, ou para o teatro, para a tua mente. Mas ao pensar em janela, a gente pensa em que esse lugar ele tem uma profundidade. Então a gente vai construir um espaço dentro da folha, e aí se fala na filosofia que a gente tem que construir um espaço para as outras pessoas habitarem ele com a sua imaginação, com a sua... Então o desenho ele cumpriu um papel de fotografia até o surgimento da câmera fotográfica, né? Os caras inventaram a câmera fotográfica ali século XVI, XVII, como a própria máquina em si, e a gente tem aqui no desenho agora a possibilidade de desenhar o que a gente vê, tá? Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho essa questão de como que tu vê as coisas, né? Aonde tu está vendo. Quando a gente está fazendo o desenho, aí eu tenho essa figura desse boneco aqui, a gente tem que pensar qual é a altura do que eu estou vendo. Por quê? Eu vou pegar agora e vou botar essa câmera como se eu estivesse vendo no ponto de vista desse personagem aqui, tá? Eu vou botar dois pontos de vista aqui. E aqui eu vou deixar a imagem aonde está o nosso ator aqui. E o que a pessoa está vendo a essa altura? Ela está vendo uma linha, que seria a linha onde acaba a imagem. E se eu girar a cabeça da pessoa, se eu girar aqui, ó, a gente começa a olhar para baixo, para cima, e a gente consegue, digamos, enxergar uma coisa. O nosso olhar não mudou de altura, eu só estou girando a cabeça. Então é como se eu tivesse um tripé e eu estou olhando para cima ou para baixo. Deixa eu colocar uns outros objetos aqui que estão na cena. Tá? Então, aqui seria o que essa pessoa está vendo, ou seja, o que ela vai desenhar. Lembrando que aqui eu estou pegando um campo de visão bem restrito, né? Eu estou fazendo uma coisa que, assim, eu estou definindo um limite para a folha. Normalmente, quando eu vou desenhar, eu enxergo muito mais do que desenho. Então, eu tenho que escolher o que eu vou desenhar. Nesse caso, eu criei essa câmera, que é uma restrição aqui. E se eu olhar para cima, notem que eu estou vendo a barriga do aviãozinho aqui, né? Eu estou vendo de baixo. Mas eu não me abaixei nem nada, eu estou na mesma altura, eu estou de pé. Se eu começar a baixar a cabeça, eu pego aqui as nuvens, eu vou ali, passo pelo horizonte, e notem que eu estou vendo um caminho e eu estou vendo um cubo. O que nós temos em comum nessas imagens do avião, do cubo? Todos eles vão tender a um ponto exatamente no que seria uma linha aqui, que seria a linha dos olhos, que é a tal da linha do horizonte, tá? Quando eu vou desenhar um avião, por exemplo, vocês notem que tem algumas convergências aqui de linhas, ó. Elas convergem. Deixa eu só dar esse programa aqui eu tenho. Só um pouquinho. Deixa eu só lembrar que eu atalho aqui e aí eu clico e consigo mover. Deixa eu ver se é o cell out. Não, eu vou fazer a mão mesmo. Ó, eu tenho uma convergência de linhas aqui que faz com que a asa, toda essa construção desse aviãozinho esteja inclinada. E ela está apontando, gente, ela vai estar apontando sempre para aquela linha do horizonte que fica nesse ponto aqui, que é a altura dos olhos. Exatamente onde eu estou com o olho bem retinho aqui, fica essa linha onde está em azul, é onde está a altura dos olhos. Todas as coisas que eu estou vendo sobre esse ponto de vista, elas vão tender a inclinar para essa linha, tá? Então, o aviãozinho lá em cima, a caixa que está aqui, tudo que eu construí, se eu fizesse um pôster, um desenho bem assim comprido,
eu ia desenhar todos, com essas inclinações, todos eles tenderiam a ser inclinados e ir em direção à linha dos olhos. Se eu modificar o meu ponto de vista, se eu, por exemplo, vier aqui e começar a me abaixar, eu começo a mudar essas inclinações. Porque o meu olho, a minha linha está descendo agora. E aí, isso cria a diferença entre os desenhos que tu vai ter se tu desenhar sentado, se tu desenhar de pé, se tu desenhar deitado, se tu desenhar no chão. Isso tudo vai criar desenhos diferentes. Tá? Desenhos que vão ter inclinações diferentes. Tá? Então, se eu olho para cima, olho para baixo. Agora, se eu, por exemplo, fizer a mesma coisa sentar quase no nível da mesa aqui, e olhar para cá, e olhar, o avião vai estar mais distorcido ainda, eu vou estar olhando mais de baixo ainda. Se tu quiser ver um avião passar toda a parte de baixo dele, tu se deita no chão e olha para cima. Né? Porque tu vai ter um desenho diferente a cada ponto de vista. Tu é como se fosse levantar o tripé da câmera ou descer. Tá? Então a gente tem duas variáveis aqui, né? A gente tem a questão da altura que eu estou na hora que eu desenho, né? Se eu estou de pé, se eu estou em cima de uma escada, ou se eu estou num prédio, isso tudo vai variar os pontos de vista do desenho. E isso vai alterar essa nossa chamada linha dos olhos, que é chamada de linha do horizonte. Tá? A linha dos olhos sempre vai estar exatamente na altura aqui da pessoa, independente se eu girar a cabeça ou não, a linha dos olhos vai permanecer a mesma. Essa linha dos olhos eu vou fazer no desenho ela. E aqui no desenho ela ficaria mais ou menos com uma linha aqui assim. Né? Ou sendo mais literal, como a gente está reunindo aqui num ponto, né, as coisas, exatamente onde as coisas convergem a um ponto. Tá? Então, o que isso reflete no desenhar, tá? Eu vou fazer um vídeo agora que vai ser na sequência falando sobre qual é o reflexo disso no desenho. Tá? Então,